Boa tarde, bom dia, boa tarde, né? Hoje é dia 27 de maio, às 11 horas e 36 minutos, quando eu estou gravando esse vídeo. E ele será liberado para vocês na segunda-feira, viu? Dia 31, certo? Depois a gente trabalhar com essa transparência para não deixar dúvida, né? Quanto mais transparente, quanto mais verdadeiro, melhor para a gente. Tá, gente? Hoje eu inicio o capítulo 6, né, do nosso curso de Direito Previdenciário, com ênfase na aposentadoria do trabalhador rural segurado especial. Falarei hoje de um assunto meio complexo, que é o ato de inscrição do segurado especial no INSS, tá certo? A inscrição é um ato pelo qual o segurado e seu dependente, né, são cadastrados no regime geral de previdência social mediante comprovação dos dados pessoais e de outros elementos que comprovem a sua caracterização, tá certo? O ato de se inscrever é um ato administrativo. Você procura um posto do INSS, faz a sua inscrição, apresenta seus documentos e cabe ao INSS aceitar os documentos ou pedir mais comprovação. Porque, como eu já falei em vídeos anteriores, o que caracteriza basicamente o segurado especial é a comprovação da terra, do exercício da atividade pelo menos durante 15 anos, né? Você tem que provar 15 anos. Não significa que você só deva se preocupar quando está faltando 15 anos para você completar 55 no caso de mulher ou 60 no caso de homem. Não, você completou 16 anos, você se inscreve no INSS porque você já tem o direito de obter benefícios. Você contribui para com o INSS e caso fique doente, você tem auxílio doença, caso aconteça alguma coisa, você tem uma aposentadoria por invalidez e assim sucessivamente. Salário de maternidade, a mãe jovem, ela quer ter um filho, ela tem salário de maternidade, a trabalhadora rural segurado especial, tá certo? É, a inscrição ela só, vamos dizer, se configura quando ela está no Cadastro Nacional de Informações Sociais. É um ato de extrema importância porque você vai comprovar que você está apto, né, a qualquer momento, ter direitos aos seus benefícios, como segurado especial. Então você tem que preencher os dados para que o INSS constitua você, inclua você no Cadastro Nacional de Informações Sociais, tá certo? Você vai receber um número, um NIT, ou um número que é a sua inscrição como segurado especial, como você trabalha no campo, trabalha como segurado especial. Tá? É fundamental a gente entender o que é inscrição, o que é filiação. A filiação ela ocorre quando você presta serviço remunerado. Qualquer serviço remunerado, você está automaticamente filiado. Que você concorde ou não, você é filiado ao INSS, porque o empregador recolhe de você a contribuição e repassa esses recursos para o Tesouro Nacional para que ele repasse a Previdência Social. Tá certo? E já a inscrição não, a inscrição é um ato concreto que você apresenta todos os seus documentos e recebe, obviamente, o número da tua inscrição perante aquele órgão, tá certo? A Lei 8.213, que vamos dizer assim, é a lei orgânica da Previdência Social, que é a que define os direitos, tem a 8.212 também, que traz o custeio, vamos dizer, como cobrar, né, dos empregados e empregadores a contribuição social para que seja efetuado o pagamento das aposentadorias dos benefícios, tá certo? A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, né, além das informações pessoais, a identificação. Por exemplo, a forma do exercício da atividade, se você exerce uma atividade individual, ou seja, você e sua esposa, no caso, né? Ela é sua dependente, filhos menores de 16 anos, que eles não são contribuintes ainda, não estão aptos a trabalhar, que só tem direito a trabalhar a pessoa a partir dos 16 anos, né? Então você está numa atividade, é uma atividade vamos dizer assim, individual. Agora, em regime familiar é quando você mora num núcleo, na casa, na residência, ou no núcleo familiar, onde tem pai, esposa, filho, filhas, maiores de 16 anos, solteiros.
porque casados, divorciados formam outro grupo. Uma mulher divorciada, um homem divorciado que volta a morar com os pais, ele não faz parte desse grupo familiar, ele já constitui uma nova família, vamos dizer assim, tá certo? A condição do grupo familiar, se ele faz parte do grupo familiar, né, ele tem que informar qual é o seu titular e os componentes. Por exemplo, pai é o titular, a esposa e os filhos ou a filha são componentes desse grupo familiar, tá certo? O tipo de ocupação, se é do titular, né, ele vai de acordo com a código, existe um Código Brasileiro de Ocupações, né, o CBO, que no caso de trabalhador que trabalha por conta própria, eu aqui achei, mas não sei se está certo, porque é muito complexo, mas eu acho que o mais adequado é o 62.10.05, tá certo? Você vai informar também de forma a ocupação, né, da pessoa, se ele é titular ou não da propriedade e se não é a vinculação, tá certo? A propriedade ou a embarcação no caso de pescadores. A propriedade que reside, né, você vai informar a propriedade se reside, se nela reside, ou o município que reside, se for o caso. Identificação da inscrição da pessoa pelo grupo familiar. Isso é para aquele que não tem a posse, não tem, mas ele faz parte de um grupo familiar, ele informa a propriedade no qual presta serviço e qual é o titular daquela propriedade, tá certo? Isso aqui abre um parêntese para que eu possa esclarecer que vai gerar muita dúvida, porque antigamente as pessoas, tipo assim, numa comunidade tinha uma pessoa, por exemplo, eu tinha uma propriedade de 80 hectares ou mais, mas aí ninguém em torno dessa propriedade tinha títulos. Mas quando chegava a idade de se aposentar, dizia, eu vou pedir o INCRA do doutor Antônio. Aí eu dava o INCRA, informava o INCRA para Maria, para José, para João, para Sebastião. Quando eles iam para o INSS, se aposentavam. Só que isso hoje não vigora mais, tá certo? Não adianta você pedir para o seu amigo que tem uma propriedade, dizer, eu vou me aposentar no terreno de compadre. Não adianta. Você tem que provar que você faz parte de um grupo familiar. No vídeo anterior eu falei, você tem que participar de um assentamento, você tem que ser o dono da propriedade, você tem que ter a posse, você tem um contrato de arrendamento, contrato de comodato, como eu já frisei várias vezes. E eu insisto, você tem que ter um contrato, a pessoa que não tem a propriedade, o título, a escritura, o formal de partilha daquela propriedade, a não ser que ele tenha a posse. O que é a posse? É a posse que você domina, você tem um domínio, você está lá, ninguém te tira, ninguém te bota para fora, mas você não tem, só não tem a escritura, mas você tem a posse. Mas você tem como provar a posse. Agora tem gente que não tem como provar a posse, porque ele mora com os pais, e não tem. Então ele tem que ter um contrato de arrendamento, um contrato de comodato para que ele prove o vínculo com a propriedade. Porque o INSS exige que você, pelo menos durante 15 anos, você tem que ter esse título que prove que você trabalha, que você exerce a atividade de trabalhador rural segurado especial, tá certo? Para você se cadastrar no INSS, o INSS poderá fazer muitos acordos com as secretarias de agricultura, com os sindicatos, com o Ministério da Agricultura, enfim, para que facilite a situação de você procurar um órgão desse e se inscrever. O que eu recomendo é que vocês procurem o sindicato de vocês, procurem as associações de moradores e que convoque, né, que comece a discutir esse tipo de assunto para despertar a situação, para você construir documento, você provar, quando você chegar a uma idade de se aposentar, no caso 55 anos, mulher 60 anos, homem, você se aposenta. Mas, cara, você é uma mulher, tem filho, você tem direito de salário de maternidade. Se você não tiver esse vínculo de pelo menos 10 meses de comprovação que você é uma trabalhadora rural segurada especial, você não terá direito ao salário de maternidade. Então é fundamental que você constitua esses documentos para que você tenha esses direitos, tá certo? Se você não tem, você pessoalmente não pode se inscrever no INSS, o próprio sindicato ou outra organização pode fazer por você. Ele entra no www.previdencia.gov.br e tem um dado específico lá que ele se cadastra e ele consegue cadastrar segurados. É claro, quando eu falo procurar sindicato, o sindicato infelizmente só atende a quem é associado, né? Aí você tem que se associar, eu sei que pagar 20, 25 reais
por mês para um sindicato, às vezes fica pesado no orçamento de uma pessoa que passa meses, né, sem, sem ganhar nada. Né? Porque a contribuição do segurado especial é pela produção, é quando você vende um carneiro, você vende uma cabra, você vende seu produto, vende milho, vende feijão na feira, você tem a obrigação de recolher para a Previdência Social. Né? E você recolhe, eu vou dar uma aula sobre como a contribuição do segurado especial, tá certo? Porque é pouco conhecido, pouco falado, mas eu fiz uma pesquisa e cheguei a um resultado, e eu vou demonstrar no momento oportuno como o segurado especial, se ele quiser mensalmente ou semestralmente, ele recolher para a Previdência Social, para que ele, quando ele chega a época de se aposentar, ele se aposenta. O segurado especial ele paga a contribuição sobre o faturamento da produção, tá certo? Então tem várias maneiras de você constituir, de vender produto na feira, vender produto em cooperativas, né? Tudo isso já gera um recolhimento para a Previdência Social. O trabalhador segurado especial ele não é isento da contribuição social. Ele paga, porque o trabalhador empregado ou trabalhador autônomo, ele recolhe mensalmente X% do salário ou do salário mínimo. Mas o trabalhador especial ele tem uma contribuição específica, diferenciada, que ele vai pagar sobre o recurso que ele fizer da produção, o que ele vende da produção, o que gera de receita da produção dele, ele tem a obrigação de recolher. Mas isso é outro assunto para outra hora, viu? Nós vamos continuar aqui no... o próprio INSS ele vai se encarregar com esse Cadastro Nacional de Informações Sociais. É muito importante você ficar atento, porque você às vezes vai para um banco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, você já presta determinadas informações para você ter acesso a empréstimo, mas essa informação ela pode até descaracterizar porque os dados se comunicam. Né? Então você diz assim, eu faturo 30 mil por mês, eu tenho um faturamento de 30 mil por ano. Aí você chega para o INSS e diz que não vendeu nada. Então você vê que está uma contradição. Então o INSS pode fazer esse levantamento desses dados e ficar caladinho lá no arquivozinho guardado. Quando você for se aposentar, o INSS lhe nega porque você ficou, né, e não está de acordo com as regras, mas você quis só obter vantagem. Né? Então tem muito cuidado quando você for tomar empréstimo no Banco do Brasil, Banco do Nordeste, você prestar informações corretas. Não é inventar, criar informações fictícias, que isso pode te prejudicar no futuro, tá certo? Esses dados o INSS obtém independentemente de você querer ou não, viu? Ele é público lá, cabe ao INSS que vai fazer, tá certo? Então vamos lá. Esse Cadastro Nacional de Informações Sociais, de acordo com a Lei 13.846 de 2019, ele diz o seguinte, que de ano em ano, até 30 de junho, por exemplo, 2021, você tem até 30 de junho de 2022 para fazer uma declaração que você trabalha, quanto você produziu, enfim. Essa exigência, eu entendo que ela é meio, vamos dizer assim, inconstitucional, porque ela está em desacordo, né, com o artigo lá da Constituição, que não diz essa forma, não determina que tem que ser dessa maneira, que você tem que provar que você é trabalhador especial, né? Você tem, no caso, né, o segurado especial, agora é importante que você tenha fique atento, porque pode que a qualquer momento o INSS exigir que anualmente você faça essa declaração. Mas, por enquanto, ela está, eu dizer assim, estaria em stand-by, estaria, vamos dizer assim, suspensa. Até por causa da pandemia. Eu acredito que no ano de pandemia o INSS não vai criar mais dificuldade para o trabalhador segurado especial, tá certo? O segurado especial que é integrante de um grupo familiar, mas que não seja proprietário rural ou desenvolve atividade de pescaria, no ato que ele for se inscrever, ele tem que vincular o nome dele, o nome e o CPF da pessoa com o qual ele convive, né? O pai, a mãe, o cunhado, enfim, né? Que é o chefe daquele grupo familiar, tá certo?
como eu falei no início, isso aqui antigamente não era muito necessário, porque as pessoas diziam, eu vou me aposentar, eu vou pedir o INCRA do compadre. Aí o compadre cedia o INCRA e você ia dar uma entrada no INSS. Isso acabou. Agora você tem que vincular a que grupo você pertence, tá certo? Falar da renovação do anual já fiz, né? A partir de quando essa exigência de anualmente, eu acredito que ela está suspensa, porque ela só vai ser exigida a partir de quando o Cadastro Nacional de Informações Sociais atingir 50% de todos os trabalhadores rurais cadastrados, o que, de acordo com o IBGE, que calcula isso, é o IBGE que vai definir isso, está previsto na lei, na emenda constitucional 103 de 2019, tá certo? É importante que até janeiro de 2025, o Cadastro Nacional de Informações Sociais poderá ser alterado a hora que você bem entender. Só que a partir dessa data não vai mais poder alterar, porque todas as informações do trabalhador rural estarão de acordo com esse Cadastro Nacional de Informações Sociais. Por exemplo, suponhamos uma pessoa que está com 12 anos, há 12 anos trabalha na agricultura, como segurado especial. Mas se ele não fizer esse cadastro, quando ele for a partir de janeiro de 2025, ele só vai poder provar 5. Então ele já vai perder 7. Então imagina, ele tem que trabalhar mais 10 anos para poder se aposentar. Então ele vai se aposentar com 60, ou 65, ou 70. Porque ele não tem como provar esse tempo. Então é importante que vocês procurem os órgãos de vocês, os sindicatos, as associações de moradores, agricultores, para que providencie essa inscrição de vocês, tá certo? Porque é importante, porque a partir de janeiro de 2025, eu estou falando janeiro de 2025 é logo ali, falta 3 anos e pouco, e é muito pouco quando se trata de história. Então vocês têm que já ficar atentos a preencher durante esse tempo, preencher esse cadastro, tá? A partir do momento que vocês se cadastrar no Cadastro Nacional de Informações Sociais, vocês já têm, assim, vamos dizer assim, a inscrição, tem um número e você pode alterá-lo a hora que você entender. À medida que surge uma alteração, por exemplo, você era solteiro quando se cadastrou, casou, você altera. Você teve um filho, né? Casou, teve um filho, você altera. Lá o seu filho entra lá com você, uma pessoa casada, tem um filho. E assim sucessivamente. Essa formação de dados é você que vai ser responsável. É importante que você cuide. Não adianta procurar só o INSS quando tiver com 55 anos. Procurar o INSS quando tiver com 60 anos, no caso de homem, no caso de mulher, tá certo? E 55 no caso de mulher. É importante que vocês já mantenham esse tipo de informação com vocês, para que quando vocês precisarem já esteja com a documentação em dia. É fundamental, também eu já frisei em vídeos passados ou minhas aulas passadas, a questão dos contratos. Os contratos, as pessoas que não têm o título de propriedade, as pessoas que não têm a posse da propriedade, mas que pertencem a um grupo familiar, por exemplo, uma filha, um filho, um neto, eles têm que ter esse cadastro. Pode fazer também, se ele não pertence a um grupo familiar, eles têm que criar, tipo assim, um cadastro, tipo assim, um contrato de arrendamento, um contrato de comodato. Para quê? Para que com esse documento, que será, vamos dizer assim, uma próxima vez eu falarei sobre isso, porque esses documentos terão que ser certificados. Não é ir no cartório e autenticar, não. Cria-se uma empresa, uma autarquia federal que terá como competência, né, certificar esses documentos. Para quando você chega ao INSS, esses documentos já estão certificados. Então é fundamental que vocês comecem a se preocupar com essa coisa de constituir contratos, contrato de arrendamento, contrato de comodato, tudo isso pode ser, né? Porque um comodato eu já falei, o empréstimo gratuito de uma propriedade, de arrendamento não precisa, você já pode, né? Você tem que estar num assentamento da reforma agrária, enfim, todos esses documentos que você prove, porque quanto mais documentos você tiver, melhor, tá certo? Todos esses documentos, depois eu vou falar dos documentos exigidos, que está no artigo 106 da Lei 8.213, acho que é 8.213. Tem uma série de documentos, mas eu já de antemão já recomendo. Vão comprando. Quando você comprar por exemplo, as pessoas que têm uma vaca, 2, 3, né? Compre vacina, peçam nota fiscal, né? Compra um cultivador, compra um arado,
peçam nota fiscal, compra ração, saco de farelo, saco de milho, compre nota fiscal. É claro que porque vocês vão constituindo esses documentos, tomem empréstimos bancários, procure o Banco Nacional do Nordeste, o Banco do Brasil, que tem financiamento para o trabalhador, e vocês vão documentando. Quando sofrer um acidente, não fique em casa 2, 3 meses. Procure já o INSS, mesmo que o INSS negue esse auxílio-doença, vocês têm um documento que, né, que se cadastrou como agricultor. Procure tirar suas carteiras de identidade como agricultor, agricultora. Quando matricular seus filhos nos colégios, procure sempre preencher como agricultor, agricultora, porque as pessoas antigamente tinham vergonha de ser agricultores e danava doméstico, como se empregado doméstico, aí a maioria das pessoas antigamente se cadastrava na cidade ou era do lar, que não tinha profissão definida, ou então dava como empregado doméstico. Só que o empregado doméstico não tem direito à aposentadoria como segurado especial. Aos 55 anos mulher e aos 60 anos homem. O empregado doméstico, que é uma profissão linda e maravilhosa, vai se aposentar com 62, 65. Tá certo? No caso, vai para a aposentadoria especial, na aposentadoria por idade de forma legal, sem a redução de 5 anos. O segurado especial é que tem um benefício que o INSS achou que é um trabalho que exige muito sacrifício. A pessoa com 55 anos, a mulher com 55 anos já deu o que tinha que dar, já batalhou, já cansou, já se queimou do sol, é merecida que ela se aposente. Assim, o trabalhador rural com 60 anos, ele já está cansado, já trabalhou muito, então ele tem uma redução. Agora, a aposentadoria por idade normal é 65 anos homem e 60 anos mulher. E a partir de 2019, com a emenda constitucional 103 de 2019, a mulher com 62 anos. A mulher foi prejudicada. Eu acho que eu já falei nisso em vídeos anteriores, mas se não falei, falarei. Falarei nos próximos, tá ok, gente? Então, é fundamental essa questão. Porque uma coisa é você pertencer a um grupo familiar, né? Você tem seu pai, sua mãe, sua esposa. Outra coisa é você não pertencer a grupo familiar, mas você é trabalhador rural. Você não tem propriedade, você não tem terra, você procure encontrar um meio de você documentar isso. Como assim? Um contrato de arrendamento, um contrato de assentamento, um contrato tem várias formas de você provar isso, tá certo? Que não fique. O que eu queria é que você não ficasse muito abandonado. Já é o trabalhador do segurado especial já é abandonado pelo Estado. E se você não tiver documento que prove, fica muito difícil de quando você se aposentar. Ou você vai se aposentar depois de 65, ou os 60 anos mulher vai ficar no LOA, que é um benefício para as pessoas que não têm meios como da assistência social, não é da previdência social, tá certo? Você vai para o LOA com uma assistência social, um salário mínimo por mês, não tem 13º salário, não tem nada. E é uma coisa muito vulnerável. Você pode perder, pode ganhar, não tem uma garantia. Já a aposentadoria, não. A aposentadoria é uma coisa que você conseguiu a aposentadoria, você morre tranquilo, que não vai mais ser retirada de você. Tá certo, gente? Olha, mais uma vez, muito obrigado. Hoje o vídeo é um pouco mais curto, apenas 23 minutos, 24, mas eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, por favor, se inscrevam, só tem 28, é muito pouco, me dá uma força, transfira isso para outras pessoas, repasse para outras pessoas, para que elas possam aprender também, tá certo? E qualquer dúvida, aqui embaixo no vídeo tem os meus contatos, vocês podem entrar através de e-mail, podem me telefonar, que aquilo que eu não souber eu vou estudar, mas darei uma resposta. Comentem, diga se gostaram, se não gostaram, onde é que eu posso melhorar, onde é que eu posso, o que é que eu posso fazer mais para vocês, tá bom, gente? Então, olha, muito obrigado. Repasse para a Associação de Moradores, fale com o presidente da Associação de Moradores, para que eu estou fazendo esse curso, que eles podem até passar de forma comunitária no dia de uma reunião, antes de começar a reunião, passar esse vídeo para que as pessoas possam prestar atenção e colher mais informações, ok? Muito obrigado mais uma vez.